Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João e Marcela, e vamos dar início à aula dessa semana. Na aula anterior, vocês estavam construindo a membrana, a pele, para o tambor de vocês, para o membranofone de vocês. E eu dei algumas sugestões de materiais, como sanito, saquinho plástico, papel craft, que é aquele saquinho de pão, né, parecido com o saquinho de pão, restos de tecido, fitas que vocês poderiam organizar o membranofone de vocês. A minha demonstração era com o papel craft, né, daquela embalagem de livro que eu mostrei para vocês, que é a mesma coisa que o saquinho de pão. Que seria este o material que faríamos no colégio com as aulas presenciais, tudo bem? Chegou o dia de fazer a gravação e no lugar que eu deixei não ficou batendo muito sol, então ele não está completamente seco. Então eu vou pegar para a aula de hoje, para demonstrar para vocês, aquele que já estava pronto, mas é com o mesmo material, barbante, latinha, só que ele é um pouquinho maior do que a outra que eu fiz, e o papel craft, tudo bem? Como ele havia furado, eu passei uma fita aqui para remendar, para não desperdiçar esse tambor que eu já tinha. Lembra que eu falei? Vamos reduzir o lixo. Nós precisamos fazer uma baqueta. Para fazer a baqueta, o livro sugere, na página 77, 76, 77, se vocês derem uma olhadinha, ele sugere que vocês peguem gravetos, palitos de churrasco para fazer. Eu não vou pegar um palito de churrasco novo, eu vou reaproveitar este pincel que está quebrado, perdeu a parte de cima. Então eu vou fazer minha baqueta com este material, mas você pode usar o palito de churrasco ou então uma caneta que já não funciona mais, algum outro material parecido que tenha esse formato e que você possa reaproveitar. O livro também pede que você pegue algodão e prenda na ponta, porque se bater assim vai acabar rasgando o papel. Você também pode usar algodão novo, mas eu vou usar esse trapinho que eu uso para limpar os pincéis. Então, ao invés de jogar ele fora, eu vou pegar e vou prender ele na ponta, desse jeitinho, e vou passar uma fita. Eu estou fazendo dessa forma porque eu quero não usar nada novo, só usar retalho só. Então ele vai ficar assim, eu vou colar agora, né, com uma fitinha crepe, amarrar ele vai ficar assim para a ponta ficar macia. O objetivo é que a ponta fique macia. Então você pode usar um algodão, como o livro sugere, ou você pode enrolar um paninho e amarrar, dar um nó, prender com um elástico, tudo bem? Para que você possa bater aqui, que nós vamos fazer um estudo da intensidade forte e fraca na aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a baqueta de vocês, tá bom? Prontinho, pessoal? Coloquei aquele paninho, como eu falei para vocês, e passei uma fita crepe embaixo para ele não ficar soltando. Se você quiser dar um nó bem forte, também dá certo. Se for algodão, você vai precisar prender ele com alguma coisa, tá bom? Na página 73, tem uma atividade, ok? Que daí vocês vão precisar ouvir um tambor feito com o sanito, como eu mostrei para vocês na semana passada. Um seria com bexiga, um com esse papel que eu mostrei para vocês e um com tecido. Mas para isso, tanto o professor quanto vocês, nós teríamos que fazer os 4 tambores e utilizar todos esses materiais. O sanito preto que eu mostrei, a bexiga, aqui esse branquinho, o marrom é esse daqui, que a gente vai utilizar agora, e esse vermelho seria aquele do tecido. Mas eu acho desnecessário ainda mais utilizar todos esses materiais, sendo que depois eles vão ficar em desuso, porque mesmo o tambor a gente vai usar o quê? Na aula de hoje e na próxima somente. Então é muito lixo que é produzido para uma atividade que dura apenas um capítulo, né? Uma aula e meia. Então essa atividade aqui, vocês sabem que o professor vai estar usando o som de papel craft. Então vocês podem fazer o X aqui, tudo bem? Mas nós não vamos fazer os outros, a não ser que vocês tenham feito desse daqui, ok? Mas o professor vai fazer o exercício com o dele, que é esse de papel, tá bom? A fim até da gente evitar o desperdício de materiais e produção de lixo, né? Não faz sentido nós falarmos sobre o meio ambiente, sendo que a gente faz um monte de lixo, não é? Por isso que eu sempre falo para vocês, para a gente reutilizar os materiais. Na página 74,
dá algumas instruções de como vocês podem fazer o tambor de vocês, né? E pede para que vocês furem a latinha e passem uma fita em volta do pescoço, certo? Não vou passar essa etapa para vocês, né? Porque não é todo mundo que vai ter uma furadeira em casa, né? Então eu vou fazer de uma forma que todos possam participar. A latinha do tamanho que vocês quisessem, não ia precisar ser uma lata grande como essa, e sem essa parte do furo. Ah, professor, mas eu gostaria muito de fazer no meu. E você tem a furadeira em casa e o seu pai, sua mãe, um adulto pode fazer o furo para vocês e passar uma fita? Ok, mas eu acho desnecessário. E mesmo porque muitos podem não ter furadeira em casa, né? Ou alguém disponível para fazer o furo, né? Porque não é só ter a furadeira. Então, para isso, a gente vai o quê? Na página 75, construção do membranofone. O nosso já está pronto, certo? Só está faltando a fitinha. O meu até dava, ó, porque o meu tem esse espaço aqui, mas eu não vou fazer fitinha. Como já vimos, para gerar eventos sonoros é preciso produzir vibração. E a vibração é provocada pela agitação do ar. Então, quando a gente bater aqui, é o ar lá dentro vibrando que vai fazer com que o som ecoe. Por isso é que a gente precisa sempre de uma latinha oca, porque naquela época eles usavam o quê? Um tronco de uma árvore oca. E nós vamos usar uma latinha oca, tudo bem? Inclusive, esse daqui, ó, mostra bem isso, que até com uma arte parecida com a que nós fizemos na semana passada, não é? Indo para a página 75, tem o passo a passo de como construir um membranofone. Nós já fizemos essa parte, nós já estamos adiantados com relação a isso, mas existe um erro aqui no livro, né? Ainda bem que nós fizemos sem seguir o livro. Olha só, porque aqui ela está vazada dos dois lados, a lata, mas a lata não pode estar vazada dos dois lados. Ela precisa ter o fundo, como a latinha de vocês, ela tinha um fundo. Ó, ela tem que ter o fundo, ela não pode estar desse jeitinho. Por isso que quem está fazendo o membranofone sem assistir a aula, pode ser que cometa esse erro, certo? Aí recortou o papel, decorou a latinha, colou, fez a varetinha e o nosso já está pronto. Beleza. Então agora nós vamos lá para a página 78 e 79, que vai se chamar assim, um toque especial, tá? Com ele pronto, vocês podem ir treinando, né? Com muito cuidado, para você não rasgar, porque apesar de a gente ter reforçado com cola, ele não é um tambor como aqueles que tem no colégio da fanfarra, que você pode bater forte mesmo e que não vai rasgar. O nosso tambor ele é bem artesanal. Por que que o meu dura bastante? Porque depois da aula eu faço o exercício e não fico brincando com ele, não fico tocando ele, eu deixo ele como uma recordação da nossa aula, né? Como se fosse um objeto de decoração até. E, apesar de ficar mais resistente por conta da cola, ele não fica indestrutível. Um toque especial, nós vamos começar a leitura agora. Vou pedir para vocês colocarem a data de hoje na página 79. E começa assim. O som gerado por um instrumento musical depende das características dos materiais utilizados na sua confecção. O que ele quis dizer com isso? Se vocês utilizaram o papel craft como o professor, que é esse daqui marronzinho, o som vai ficar parecido. Mas se vocês fizerem esticando uma bexiga, o som fica um pouco diferente. E se vocês esticaram um pano, bem esticadinho um pano, tecido, vai ficar diferente. Então, a característica do som, ela vai depender da característica do material que você utilizou. Assim como o material da baqueta, assim como o material da lata. Quem usou aquele de batatinha, que é tipo um papelão bem durinho, o som fica diferente, né? E isso daí acho que vai tornar a atividade ainda mais interessante. Roda de conversa é a hora de mostrar aos seus colegas o toque do seu tambor e como ele ficou pronto. Vocês podem publicar nas redes sociais de vocês enquanto nós estamos distantes, né? E nós já reconhecemos uma das qualidades do som, que é um timbre. Como assim, professor, a gente conhece? Porque se vocês estiverem de olhos fechados e eu fizer assim, vocês vão reconhecer que o professor está tocando, batendo no tambor dele. Como a gente consegue reconhecer isso? Pelo som do tambor. A gente reconhece o timbre do som do tambor, do batuque do tambor. A seguir, vamos reconhecer
outras de suas qualidades. Então vocês vão conhecer agora uma nova qualidade do som, que eu já até comentei com vocês qual que é, né? Que é da intensidade. Mas vamos lá. Para vocês conhecerem, nós temos tambores feitos em Moçambique, na África, e nós temos um tambor grande, um tambor médio, um tambor pequeno, e vejam só que não são todos os tambores que utilizam baqueta, ok? Agora a gente vai para a página 80. Você vai ouvir 2 vezes um som do mesmo timbre e descobrir que existe diferença entre o primeiro e o segundo. Professor, como assim o mesmo timbre? Nos 2 casos, vocês vão ouvir o som do tambor. Então, tem o mesmo timbre, o tambor. Eu vou colocar alguma coisinha aqui embaixo para ficar um pouquinho mais alto. Já sei. Vou colocar alguns livros. Aí, agora vocês vão enxergar um pouquinho. Acho que eu vou colocar mais um livrinho também, para ele ficar um pouquinho mais alto. Para vocês enxergarem melhor. Agora sim. Assim. Ok? Então, o professor vai tocar 2 vezes. Forte, fraco. Forte, fraco. Opa! Forte, fraco. Forte, fraco. Forte, fraco. Ok? Isso daí, de tocar com muita força ou com pouca força, é a qualidade do som chamada intensidade. Isso não pode sair da cabeça de vocês. Intensidade. Vamos lá. A qualidade do som que permite distinguir um som fraco de um som forte é a intensidade. E eu vou pedir que vocês grifem isso também. Vocês viram que o professor grifou? Intensidade. Então, isso que o professor está fazendo agora, de batucar forte e fraco, na música nós chamamos de intensidade. E o objetivo desse capítulo é que você reconheça um som forte de um som fraco, tá? O objetivo não é que você toque um instrumento musical, né? Que você aprenda a tocar um tambor, mesmo porque não daria tempo em um capítulo que é referente a uma aula, mas que você reconheça um som forte e um som fraco. Opa, um som forte de um som fraco. Forte e fraco. Tudo bem? Isso se chama intensidade. Continuando no livro. A intensidade do som do tambor é controlada pela energia empregada na batida. Experimente. Então agora é a vez de vocês experimentarem de vocês. Forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Ok? Não sei se o áudio está legal, né? Porque aqui em casa está ecoando. Mas é forte e fraco, forte e fraco. Na música, isso tem um nome, que é intensidade, e tem um símbolo. Um símbolo não, 2 símbolos que nós vamos aprender na aula de hoje, ok? Olha só, fique por dentro. Vocês também podem circular ou fazer como o professor aqui, ó, para dar destaque para o fique por dentro. Na escrita musical ocidental, isto é, lá nas partituras, né, quando as pessoas estão escrevendo uma canção, o som forte é representado pela letra F e o som fraco pela letra P. Professor, mas forte F, entende? Forte eu vou usar sempre a letrinha F quando, né, for para tocar forte no instrumento musical. Mas por que fraco o P? Não posso usar o F também? Não, porque imagine que aparece assim, o professor vai colocar na tela F, daí todo mundo tem que tocar forte. Aí eu coloco o F de novo, era para tocar o fraco. Mas e se você confundir o F de forte com o F de fraco? Olha só. Inicial, o P é inicial da palavra piano, P de piano, que em italiano significa som suave. Então a gente usa F para forte e P para fraco, porque P em italiano é piano, né? O P de piano em italiano significa som suave. Então quando a gente quer um som forte, o símbolo é o F. E quando quer um som suave, é a letra P. P de piano, que significa som suave. Tudo bem? Agora nós vamos fazer aquele jogo, tá? Eu sei que a aula está ficando um pouco longa, mas a gente precisa fazer esse jogo na aula de hoje, tá? Para não perder esse ritmo do intensidade, do forte e do fraco, do P e do F. Ó, você ouvirá sons fortes e sons fracos. Os sons fortes serão representados pela letra F e os sons fracos serão representados pela letra
P. Para dar certas instruções, ouça cada som do tambor e identifique se é forte ou se é fraco. Destaque do anexo 1 o adesivo correspondente à intensidade de cada som que ouvir. O F é forte e o P é fraco. Você vai colar os adesivos destacados das membranas dos tambores a seguir. Eu não posso mostrar o meu aqui, mas vocês na página, que eu já colei, né? Na página 81, vocês têm vários tambores desenhados, certo? O professor vai tocar o primeiro tambor, e se ele tocar assim, está fraco. Você vai tentar reconhecer, é um teste de audição. Se você reconheceu que isso é fraco, você vai colar o adesivo P, que está presente lá no anexo. Lá no final do livro tem o anexo 1, que tem todos esses adesivinhos, você descola ele, destaca ele e cola ali o P. Mas se o professor tocar assim, forte, então você vai lá e vai colar o F, tudo bem? Eu não vou fazer eles muito diferentes, muito forte e muito fraco. Eles vão ficar parecidos. Então, você vai ter que escutar de novo e escutar de novo. Se estivéssemos na sala de aula, iríamos fazer exatamente dessa forma. O professor ia ficar no fundo da sala, ou todo mundo com os olhos fechados. Eu ia tocar um tambor e daí vocês iam escutar. Eu ia tocar outro tambor e vocês iam escutar, para reconhecer o som forte do som fraco. Tudo bem? A vantagem da aula gravada é que se vocês perderem alguma coisa, vocês podem voltar. No ao vivo não teria essa, né? No presencial não teria essa chance. Teria que escutar e já marcar, escutar e já marcar. Tudo bem? Vamos supor que por um acaso você não tenha esse anexo. Aconteceu alguma coisa, destacou, você perdeu, ficou na casa da avó, alguma coisa. Então você vai anotar de lápis de escrever se o som é P fraco ou se ele é F forte. Combinado? Mas não pode deixar de fazer. Então eu vou tocar forte ou fraco, mas eu não vou falar nada, ok? Então vamos lá, vou deixar um tempinho vocês pegarem a apostila, abrir na página 81, já destaca a folha do anexo e deixa do lado, para você ir destacando e colando. Depois eu mostro o meu e vocês fazem uma correção, tudo bem? Eu gravei algumas vezes essa sequência, pessoal, do som, mas em todas as vezes parece que o som fica muito parecido, forte ou fraco. Eu entendo isso, deve ser por conta da gravação mesmo, ok? Deve ser talvez a acústica da sala, o eco que é causado aqui. Então eu vou fazer agora e vou falando para vocês o resultado e depois eu coloco na tela para vocês corrigirem, para vocês ficarem com o material completo, tudo bem? O primeiro então era forte. Fraco, forte, forte, fraco, forte, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, ok? Então a sequência ficou forte, fraco, forte, forte, fraco, forte, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte. A ideia é que agora vocês tendo essa sequência, que vocês treinem ela bastante durante a semana, como o livro propõe.
na página 82, o livro propõe que vocês façam um treino em casa e vocês vão observar que existe aqui, entre aspas, uma espécie de uma partitura da página 83. Professor, os sinais aqui eu já reconheci e é a mesma sequência que você acabou de falar. Mas o que significam esses tracinhos? São as pausas. Então você vai contar. É como se a gente fosse bater palmas, né? Só que a gente não vai bater palma assim. Existe bate palma, conta, conta e bate de novo. Essa parte que você está contando que você está em silêncio seria como se fosse essa pausa aqui. Então olha só como ficaria. Forte, fraco, forte, fraco. Então você vai fazer dessa seguinte forma. Você vai olhando ali na partitura e você viu. Forte, fraco, forte. É como se você fosse batucar, mas você não batuca porque está na pausa. A pausa é como se fosse o silêncio. Tudo bem? Se por um acaso você não conseguiu construir o seu membranofone e você não tem como fazer essa parte, eu sugiro que você faça esse exercício para não deixar ele em branco, batendo palmas, né? Então você vai ver ali que é forte, daí dá uma pausa, mais uma pausa, fraco e forte. Então você bate a palma forte. E você bate a palma fraco e bate a palma forte. Isso é uma boa forma de você fazer esse exercício mesmo que você não tenha conseguido construir um membranofone. Ou porque não tinha lata, ou porque não tinha nada para fazer a membrana. Tudo bem? Semana que vem a gente vai escutar uma música e vocês vão reconhecer esse batucado forte, fraco no membranofone em uma canção que eu vou apresentar para vocês. Tudo bem? Então, o que vocês têm de tarefa de casa essa semana? Treinar o toque forte e fraco no tambor de vocês. Ah, professor, mas precisa ser naquele ritmo? Não. Eu gostaria que vocês fizessem pelo menos uma vez seguindo aquele forte, fraco que eu acabei de mostrar. E depois que vocês brincassem mesmo. Que vocês treinassem a mãozinha de vocês, o forte e o fraco. Tudo bem? E o ouvido também. Ok? Pessoal, ótima semana. Se cuidem, lavem as mãos, estou com saudades e até semana que vem, ok? Beijão!